A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A meditação de hoje diz respeito à fidelidade de Deus. Quem fez a promessa para Josué era fiel. O próprio Deus prometeu. E nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Então, eu não sei qual promessa o Senhor fez para ti, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Todas as promessas que estão na palavra de Deus, elas são para os filhos e as filhas de Deus. Nenhuma promessa falhou, nenhuma promessa falhará. Tudo se cumpriu, tudo se cumprirá. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Nós cremos que quem fez a promessa é fiel, que quem falou vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, Deus é fiel. Salmo 33, verso 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele deu uma ordem, aquilo vai acontecer, vai existir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. Números 23, verso 19. Um texto muito conhecido que nós já estudamos também. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia, para que se arrependa, para que se esqueça, para que não tenha condições de fazer o que disse. Não. Se Deus fala para os seus filhos, para nós termos palavra, sim, sim, não, não, porque Ele, que é o nosso Pai, que é o nosso exemplo, iria se esquecer ou iria falhar? Não. O nosso Deus é fiel. É sobre isso que nós vamos meditar hoje, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Ele falou, na sua palavra e para cada um de nós. Isaías 55, 11. Vou ler o 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então Deus está dizendo para nós que assim como a chuva, que assim como a neve, que todos os processos que Ele mesmo estabeleceu são perfeitos, são completos. A palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Não, ela faz o que ele mandou. Ela prospera naquilo para o qual ele designou. Vai fazer o que apraz, o que é da vontade de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Ela se cumpre. Ela prospera naquilo que Deus estabeleceu. Tem uma passagem que
foi dita, uma palavra que foi dita pelo anjo para Maria. Lucas, capítulo 1, verso 37. Evangelho de Lucas. Porque para Deus não há nada impossível. E havia uma outra tradução que dizia: não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. No sentido de que ele estava anunciando o que ia acontecer com Maria. E aos olhos humanos isso era incrível, inacreditável, impossível, né? Então o anjo diz: para Deus não há nada impossível. Ou, não sei se é a tua tradução, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não interessa o que ele te prometeu. O que interessa é que ele vai cumprir. Porque nenhuma promessa de Deus falhou. E tudo que Deus falou se cumpriu. E foi o que aconteceu com Maria. Por que a gente tem essa convicção? Porque a gente sabe quem é Deus. Quem fez a promessa é fiel. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem prometeu é fiel. Tu pode descansar na fidelidade de Deus, porque quem prometeu é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem prometeu para Josué e para Caleb foi Deus, e Deus é fiel, e Deus cumpriu. Tudo o que ele falou, ele cumpriu. Mateus 24, verso 35. Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão, não cairão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos encher o nosso coração de fé e vamos ler este texto em Marcos 13, verso 31. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus falou em Mateus, Jesus falou em Marcos e ele falou em Lucas também. Então, foi falado e repetido. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, tá bem claro na palavra de Deus. O que Deus disse, o que Deus diz, ele vai cumprir. A palavra de Deus se cumprirá. Tu não precisa te preocupar. Vai acontecer. Passe o tempo que passar. Ezequiel 12, 28. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então, que as pessoas duvidam de Deus, que as pessoas questionam, a gente sabe. Nós muitas vezes fraquejamos, desanimamos, e o Senhor reitera, Ele repete, Ele reafirma: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá. Deuteronômio
7, 9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. Deus é fiel. O nosso Deus guarda a aliança e guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e daqueles que cumprem, que guardam os seus mandamentos. 2 Timóteo 2, 13. Nós sabemos quanto Deus já fez nas nossas vidas, mas parece que às vezes a gente esquece, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo que tu duvide, mesmo que tu questione, mesmo que tu desanime, mesmo que tu perca a fé, que tu seja infiel, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, Deus não vai esquecer. Deus não vai falhar, Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Deus é fiel, Deus permanece fiel e Deus é fiel até o fim. E Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu, porque Deus é fiel.